Então, esse e também deu problema na anterior. Então, o problema é do sistema, não é da gente. Isso aí, melhor assim. Bom, então vamos voltar para a nossa sessão, né, para nossa palestra de hoje, com a professora Mercedes Bustamante. Mercedes, um prazer imenso te ter aqui no nosso simpósio, muito obrigada por ter aceitado. Vou te apresentar um pouquinho aqui, teu currículo é um pouco grande. A professora Mercedes, então, é professora titular da Universidade de Brasília, tem graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado pela Federal de Viçosa e doutorado pela Universidade Trier, na Alemanha. Atua principalmente em ecologia de ecossistemas, né, com os temas de cerrado, mudanças no uso da terra, biogeoquímica, mudanças globais, ambientais. Já atuou, né, é co-coordenadora do capítulo, de um capítulo do livro do... Ai, desculpa, gente, estou muito nervosa, Mercedes. Maravilhosa, eu fico nervosa. É coautora, então, desse capítulo do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, do quinto relatório. Já atuou junto ao painel brasileiro de mudanças climáticas, ao programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Já atuou junto à CAPES, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, com temas relacionados à educação superior. Tem atuado muito em relação a políticas públicas agora, com a Coalizão Ciência e Sociedade. É membro do Comitê Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Atua também no painel intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Foi membro eleito, então, da Academia Brasileira de Ciências. E também atua, não está aqui no resumo dela, mas também atua com o tema de mulheres na ciência. E hoje nós temos uma tarde recheada de mulheres na ciência. Então... Obrigada, Mercedes, mais uma vez. Quando tu precisar que eu mude o slide, faz um ok, ou um sinalzinho que eu passo para ti. Não, obrigada, Fernanda, aí pela apresentação. Prazer de estar com vocês. É uma pena não poder ser um encontro presencial, mas eu espero que a gente possa fazer isso em breve, né? E parabéns aí pela organização do evento. Eu olhei a programação, eu acho muito interessante essa mistura de trazer os jovens pesquisadores que são jovens há um pouco mais de tempo para essa troca, e como a Fernanda colocou também, eu acho que é muito importante a gente também debater essas questões de gênero, inclusão, né, na ciência. O tema hoje que eu gostaria de apresentar para vocês, ele é fruto um pouco também de todas essas discussões de painéis internacionais, de momento que a gente está vivendo, que são as fortes relações entre saúde e biodiversidade. Então, vou pedir, a gente teve um probleminha aqui na apresentação, a Fernanda vai passar para mim. Então, Fernanda, se você puder passar o primeiro, por favor. Bom, o primeiro ponto, quando a gente fala em saúde e biodiversidade, é lembrar a saúde como um direito humano básico, né? Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, que saúde não é simplesmente a ausência de doenças, né? Mas é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E esse conceito de bem-estar, né, aí, aprofundando um pouco mais o conceito, ele tem 5 dimensões fundamentais. O próximo, Fernanda, por favor. Uma dimensão que está associada ao que a gente chama da subsistência, né, que são aqueles benefícios não econômicos que contribuem para o bem-estar, né, então, o atendimento de saúde, nutrição, fornecimento de água limpa, de abrigo, né. Uma dimensão que é econômica, que são aqueles benefícios que são proporcionados pela capacidade de ganhar um rendimento, de consumir e de ter ativos, né. A gente tem aí uma dimensão também que é cultural, espiritual, né, então o fato das pessoas terem orgulho, né, dentro da sua comunidade, de estarem inseridos em uma determinada comunidade, né, de ter uma relação de confiança, de manutenção da sua cultura, da sua liberdade espiritual e da sua educação, né? Então essa é uma parte importante também desse conceito de bem-estar. Os serviços ambientais, que é o papel da estabilidade ambiental no fornecimento dos recursos naturais, e, por fim, o bem-estar também tem uma dimensão política, né, que está associada a questões de governança e, portanto, da influência, né, que as comunidades e os indivíduos têm nos processos de tomada de decisão. Então, a gente vê aí a saúde como uma base importante desse conceito de bem-estar, e esse conceito de bem-estar com essas diferentes dimensões. Próximo, por favor.
E quando a gente fala em ameaças à biodiversidade e integração com a saúde, esse já era uma preocupação que estava bastante expressa, né, em todos os documentos da Convenção de Diversidade Biológica, porque há essa preocupação crescente das consequências da perda e da mudança da biodiversidade, que impacto que isso tem sobre o funcionamento dos ecossistemas e de que forma esse impacto sobre os ecossistemas vai afetar sua capacidade de prover bens e serviços ambientais que sustentam a vida e que têm, por sua vez, consequências para a saúde humana. Próximo, por favor. Só lembrando aqui, não preciso talvez para essa audiência, né, que já é bastante qualificada, né, lembrando aí que quando a gente está falando de diversidade biológica, a gente está se referindo ao número, à variedade, à variabilidade entre os organismos, né, então nos diferentes níveis, diversidade genética, diversidade de espécies, diversidade de hábitos, e a diversidade biológica, a característica mais marcante da vida. Eu tenho certeza que se eu fizer aí uma enquete aí com os vários alunos do programa, e talvez o que os tenha atraído para a ecologia ou para o estudo das ciências naturais está muito associado exatamente a essa diversidade, a entender por que a gente tem tantas formas de vida diferentes e como é que elas se interrelacionam. O próximo, por favor. E a gente tem aí, então, essa conexão muito forte, né, entre biodiversidade e os chamados serviços ecossistêmicos, né, as populações humanas, elas dependem da biodiversidade na sua vida diária de diferentes formas, muitas dessas formas, às vezes, não são aparentes ou até apreciadas, né, e a saúde humana é um desses aspectos que depende, em última análise, desses produtos e serviços dos ecossistemas, né, que vem sendo, de certa forma, degradados, afetando aqueles pilares do bem-estar humano, né, os fornecimento de meios de vida, a renda, provocando migração local e ocasionando até conflitos políticos, né, existe uma série aí de artigos já na literatura que apontam, né, que o início daquela crise migratória, né, na Síria, provocada pela guerra civil na Síria, tinha, né, a sua origem num evento de seca extremo que levou à mudança de populações de ambientes rurais para ambientes urbanos e gerou esse conflito político que colocou aí uma onda migratória enorme, né, do Oriente Médio em direção à Europa e a outros países, né, a outras regiões. E quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente está aí se referindo àquela conceituação clássica, né, do Millennium Assessment, de serviços de fornecimento, serviços reguladores, serviços culturais, né, que incluem estéticos, né, recreacional, espiritual, e também os serviços de suporte, como a secagem de nutrientes, a produção primária, formação de solos, assim por diante, né. O próximo, por favor. E por que a gente tem essa preocupação, né, de que forma, né, a biodiversidade está associada a essas funções ecossistêmicas, as funções ecossistêmicas geram esses serviços, né, esse é um artigo recente, né, que faz uma revisão dos dados de extinção de espécies na natureza e destaca aí que esse é um processo que vem acelerando, né, então a perda moderna de espécies, né, induzida pelo homem, ela tem crescido aí em taxas bastante elevadas, nesse caso aí essa figura, não sei se vocês conseguem ver aí com detalhe, mas ela separa aí principalmente, né, os grupos de vertebrados, e o estudo enfatiza que a importância de proteger as populações individuais de animais e não a espécie em si, e eles colocam aí com base nessas análises que eles fizeram, que a gente já perdeu aí mais de 237 mil populações individuais desde 1900. Então, a gente tem aí um quadro bastante crítico e acelerado, que vem se acelerando, de perda de biodiversidade. Próximo, por favor. E esses são tempos desafiadores, né, a gente viu aí, são dados globais, mas são particularmente desafiadores para o Brasil, né, então esses são os dados que são compilados da plataforma Map Biomas sobre os dados de desmatamento nos biomas brasileiros, consolidado para 2019. Dividido aqui, então, a gente tem os biomas brasileiros, a incidência de alertas de desmatamento e a quantidade aqui, né, a extensão de área desmatada. Então, a gente observa aí um enorme aumento da incidência de alertas na Amazônia em 2009, com um aumento da área desmatada, um recrudescimento desse desmatamento, e esse quadro se tornou mais crítico agora ainda, em 2020, mas a gente percebe que não é só a Amazônia. Então, a gente olha aqui em segundo lugar, o Cerrado, por exemplo, brasileiro, com um número menor de alertas de desmatamento, mas com a área que é quase metade da desmatada na Amazônia, então o que indica que a gente tem menos alertas, mas a gente está desmatando polígonos, áreas muito maiores, né, dentro do Cerrado. E a gente observa isso aí para os diferentes biomas, Mata Atlântica, que era um bioma também, que a gente já vinha observando taxas de regeneração, de recuperação, mas que a gente volta a ter aí um aumento do desmatamento também nos biomas brasileiros. Então essa é uma realidade que
se coloca muito fortemente para o Brasil nesse momento. O próximo, por favor. E esse momento ele é crucial também para a governança global de biodiversidade. Se não fosse a pandemia, né, nós estaríamos nos preparando para discutir aí na China, né, um novo plano global com metas da biodiversidade por meio da Convenção da Diversidade Biológica, né? Então, nós tínhamos até entre 2011 e 2020 um conjunto que era um plano estratégico para a biodiversidade, que incluía as famosas metas de Aichi, né? E a maioria dessas metas, né, muito provavelmente ela não vai ser atingida, já não foi atingida nesse período, o que coloca ainda mais urgência para a discussão qual vai ser o caminho a ser seguido depois de 2020 para toda essa estrutura global de proteção da biodiversidade. Próximo, por favor. E por que a gente tem que se preocupar com esse plano estratégico para a biodiversidade pós-2020, né? Porque hoje é muito claro que se a gente não atinge progressos significativos na conservação da biodiversidade, a gente compromete frontalmente a realização dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que em última instância, na verdade, protegem esses sistemas de suporte de vida no planeta. E o Brasil se comprometeu também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com a consecução, né, dos 17 grandes objetivos, e esses objetivos, se a gente olhar depois com mais detalhe, eles têm consequências que são extremamente palpáveis para populações vulneráveis, né, pobres, marginalizados, mulheres, crianças, porque são esses grupos vulneráveis que vão sofrer primeiro, mais severamente, os impactos da perda da biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistêmicos, porque eles dependem mais diretamente desses recursos para a sua sobrevivência. Então, existe um componente de justiça social e de equidade, de cuidado com essas populações vulneráveis, que está intrinsecamente ligado a essas metas, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, que, por sua vez, dependem da conservação da biodiversidade. O próximo, por favor. Um dos objetivos, né, dentro dos objetivos globais, só para já ir entrando um pouquinho aí na relação com a saúde, é exatamente assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, né? Então, a gente tem uma relação aí direta, quando a gente protege a biodiversidade, a gente protege também as sociedades humanas. O próximo, por favor. Essa é uma figura também, né, feita aí pela Convenção da Diversidade Biológica, a gente não vai passar ela em detalhe, mas é muito interessante a gente olhar aqui essa árvore, né, que tem como base, ou que tem as suas raízes fincadas aqui na conservação da biodiversidade. E os vários componentes que estão associados aí ao bem-estar humano e à manutenção da saúde humana, né, como a manutenção do clima, provimento de alimentos, uma boa nutrição, segurança alimentar, que dependem da conservação da integridade, da saúde dos ecossistemas. Então, essa é uma figura bastante interessante, porque ela mostra para a gente como essa árvore é diversificada, tendo na sua base a conservação da biodiversidade. Próximo, por favor. E a gente tem aqui, se a gente for colocar alguns dados, alguns números, né, diretamente, qual é a relação entre meio ambiente e doença, meio ambiente e saúde, né, se a gente pudesse colocar assim. A gente tem hoje aí cerca de 3 milhões de pessoas, né, que morrem de doenças diretamente ligadas à água, né, mais de 2 milhões de pessoas estão expostas à fumaça em suas casas. Quando a gente fala fumaça, essa poluição está muito associada também à ausência de recursos, por exemplo, para a utilização de um combustível adequado para a preparação de alimentos. Então, muitas pessoas hoje elas são contaminadas dentro da sua casa por terem que utilizar a lenha, né, fornos a lenha com uma eficiência de combustão muito baixa, estão expostas muito prematuramente, aí novamente o impacto que cai mais sobre as mulheres e crianças que permanecem mais dentro de casa e a população mais idosa, né. 1 milhão de pessoas hoje morrem por poluição urbana. Nós temos aí também um número semelhante de mortes atribuídas à malária, depois eu vou entrar especificamente um pouquinho aí no caso da malária. E também que a melhora, né, os dados que mostram que a melhora das condições ambientais é um componente-chave de qualquer estratégia que a gente fale aí de redução de mortalidade infantil, né, então reduzir a mortalidade infantil passa por melhorar as condições ambientais. Próximo, por favor. E ao mesmo tempo a gente tem aí a biodiversidade oferecendo uma série de soluções para problemas de saúde. Então, dos 150 medicamentos que hoje são mais prescritos, mais de metade deles são derivados da biodiversidade. 80% da população de países em desenvolvimento depende da medicina tradicional, que é derivada das plantas locais. E a biodiversidade, ela também tem um papel fundamental, crucial na nutrição
humana, né? Então, quando a gente aumenta o acesso a uma variedade nutritiva e suficiente de alimentos, esse é um determinante fundamental da saúde. Próximo, por favor. Os pesquisadores, esse já é um artigo que não é nem tão recente, né, para vocês verem, de 1998, né, mas já dividiam, né, essas transições, né, dentro da saúde, né, e que a gente estaria entrando dentro desse período que eles chamavam ali de terceira transição epidemiológica, né. A primeira seria aquela transição que vem com o advento da agricultura, né, e o aumento das doenças infecciosas, né, doenças zoonóticas que aumentam, né, pela interação entre animais e seres humanos. Isso muda, né, quando a gente entra nesse período, nessa segunda transição, que está muito associada à Revolução Industrial, que a gente sai das doenças infecciosas e passa para as doenças crônicas, doenças que estão associadas aí ao aumento da poluição da água, do ar, muitas doenças associadas aí ao câncer e processos degenerativos, alergias, defeitos congênitos de desenvolvimento. E o que eles chamavam ali, então, da terceira transição epidemiológica estava associada ao processo da globalização econômica, né, de uma maior interação aí na troca de bens, produtos, né, pessoas, e também ao colapso ambiental. Então, aí se colocava o aumento de doenças emergentes e reemergentes, e algumas associadas à resistência a antibióticos, e aí, muito importante, acelerar a globalização da ecologia de doenças humanas, né? Então, a gente tinha pessoas se conectando, transitando com muito mais velocidade, com muito mais rapidez do que a gente tinha no passado, e isso era esse cenário que comporia, então, essa aceleração da globalização das doenças humanas. O próximo, por favor. E como é que, então, esse declínio da biodiversidade afeta diretamente a saúde humana, né? Se a gente olhar aí as doenças emergentes nos últimos 30 anos, elas são muito associadas a essas transformações grandes que a gente teve nos últimos 50 anos, da década de 50 para cá, né? Vamos dizer, do final da Segunda Guerra Mundial, são transformações sociais, demográficas e ambientais. Isso na literatura de mudanças ambientais globais a gente conhece como uma grande aceleração. É a partir desse momento em que o antropoceno ganha impulso e a gente tem uma série de mudanças muito fortes na forma como a gente utiliza os recursos naturais e os ambientes, e isso gera uma série de mudanças sociais e demográficas, de crescimento populacional, né, de mudanças de extrato social, que tem uma relação muito clara com a saúde humana. Essas mudanças ambientais de origem antrópica, elas vão mexer com esse contínuo, né, que está associado entre seres humanos e a vida selvagem, passando por animais domésticos e também por populações hospedeiras de planta. Então, a gente está mexendo nesse contínuo desde ambientes selvagens, vamos dizer assim, né, naturais, até ambientes altamente antropizados. E as doenças transmitidas por vetores, né, que tem grande parte do seu ciclo de vida fora do hospedeiro humano, são aquelas que são mais sensíveis a essas mudanças das condições ambientais. Próximo, por favor. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui com detalhe na tela, mas esse também não é um artigo tão recente, ele é de 2008, é interessante a gente olhar para trás na literatura, o que a literatura já apontava, para a gente ver que uma situação de pandemia não era nenhuma novidade para quem trabalhava na área de epidemiologia, e é uma revisão muito interessante sobre doenças, infecções emergentes, e eles chamam disso como desafio perpétuo. E um dos autores desse artigo até é o Dr. Anthony Fauci, que é o conselheiro, né, da Casa Branca, né, vocês devem ver ele de vez em quando na televisão contradizendo, né, o que o Trump fala. E é muito interessante nesse artigo que eles colocam quais são os fatores que estão envolvidos na emergência de doenças infecciosas. Eles destaquei aqui de uma listinha de 13, né, 3 que tem um pouco mais a ver com essa nossa discussão hoje, né, os ecossistemas em mudança, o clima e o tempo, né, climatologia, meteorologia, e o desenvolvimento econômico e mudanças no uso da terra. E o que eles colocam aqui, isso aqui é um trechinho que eu peguei do resumo do artigo, né, que eles falam que são codeterminantes comuns e interativos do surgimento de doenças, incluindo o crescimento populacional, as viagens e as perturbações ambientais, que têm sido cada vez mais documentados e estudados. E quando eles olham esses determinantes fundamentais que atuam em conjunto, né, eles parecem estar na base do aparecimento de epidemias e infecções como essas, que são todos aqueles que relatam nessa revisão, continuarão a ser um desafio para a sobrevivência dos seres humanos, né? Então, a gente tem aí já um artigo, né, com bastante tempo aí, que já colocava muito a situação que a gente vive hoje com a Covid-19. Próximo, por favor.
E essa é uma outra figurinha que ela mostra, né, quando a gente pensa em perturbações ambientais e mudanças ambientais, é claro que a gente não pode esquecer de olhar o papel que a mudança climática de origem antrópica, né, global, tem sobre esses processos, né? Então, esse é um gráfico que ele sintetiza um pouco qual é o efeito de eventos climáticos extremos, tanto de secas extremas como eventos extremos de inundação, e a distribuição das doenças. Então, aqui em azul, o que vocês veem são áreas com anomalias, né, de precipitação, ou seja, que chove muito mais do que o previsto, e o que o usual, né, e em amarelo são áreas de anomalias de grandes secas. E o que a gente vê aqui são os quadros de surtos de doenças, né? Então, aqui vai aparecer dengue, malária, né? Vai aparecer a febre, né, do Nilo, vai aparecer hantavirose, mas a gente percebe aqui muito claramente essa interação entre eventos climáticos extremos e surtos de doenças que têm aí elementos, né, da fauna como seus vetores. O próximo, por favor. E esse é um outro quadro também bastante interessante, é também uma compilação, né, do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, em que eles colocam aí exemplos globais de doenças emergentes e doenças reemergentes, né? Doenças reemergentes são aquelas que já estavam controladas e voltam a aparecer, né? E em vermelho, não vai dar para a gente passar aqui em detalhes, mas vocês observam que são muitos pontinhos, né, e pontinhos em todas as partes, né, do globo. Em vermelho são as novas doenças, as doenças emergentes, e em azul, as doenças reemergentes. Tem aqui uma que é uma doença, né, deliberadamente emergente, que foi um ataque aqui de bioterrorismo, né, mas o que a gente percebe aqui é um quadro já bastante complexo, em que a gente tem que lidar com doenças que a gente já conhecia, que voltam a aparecer, e ao mesmo tempo tem que lidar com novas doenças que estão surgindo em função desse quadro todo de alterações e de globalização. O próximo, por favor. Então, quando a gente protege a biodiversidade, a gente está falando aí também de proteção da saúde humana. Vou passar aqui muito rapidamente por alguns exemplos, né? Próximo. Esse é um quadro, né, da relação entre o desmatamento e a disseminação de doenças transmitidas por vetores, nesse caso aqui a incidência de malária na região da Amazônia Legal entre 1996 e 2012, né, então a gente tem aqui as taxas de desmatamento, e a outra curva aqui é a incidência de malária, a curva mais clarinha aqui, e aqui depois essa curva suavizada. O que a gente vê? Que a gente tem um defasamento de 1 a 2 anos entre o desmatamento para que a gente tenha, então, um surto de malária na região. Então, a gente vê uma relação grande entre desflorestamento, né, o desmatamento, afetando a incidência de malária nessas regiões onde a gente teve essa alteração de uso da terra. O próximo, por favor. Aqui é uma linha do tempo também, mostrando os surtos, né, de raiva humana transmitidas por morcego, né, principalmente aí na Amazônia, né, na América Latina, entre 1975 e 2006, né? Então, eles consideram esses surtos quando você tem 5 ou mais casos de raiva humana, e como eles foram surgindo aí ao longo dessa linha de tempo, e os pesquisadores depois foram olhar quais são as causas que estavam associadas a esses surtos, né, de raiva. Próximo, por favor. E o que eles perceberam nesse estudo é que geralmente esses surtos, né, de raiva humana transmitidas por morcego na Amazônia estavam associados, né, a pequenos grupos populacionais, geralmente em áreas remotas. Em todas as localidades com surto, né, informação disponível é que essas localidades tinham experimentado uma mudança no tipo de processo produtivo, como a entrada do garimpo, o desmatamento, a retirada dos animais domésticos, né? E todas essas comunidades tinham más condições de vida, incluindo habitações precárias, falta de acesso a serviços de saúde ou informação até sobre o processo de transmissão da raiva. Então, a gente tinha aí duas determinantes importantes, que eram as questões sociais, né, e educacionais, e a mudança das questões ambientais. O próximo, por favor. E um outro exemplo que eu queria comentar com vocês era o da doença de Chagas também na Amazônia, quando a gente olha aí, né, o inseto vetor da doença de Chagas, né, no seu ambiente natural, ele tem uma enorme diversidade de reservatórios e de ecótopos, né, então os vários reservatórios aí que estão associados, né, à fauna silvestre, e os diferentes tipos de ecótopos também que estão associados à diversidade de plantas, né, que a gente tem nesse ambiente. O próximo.
Quando a gente modifica isso e passa para um ambiente, né, perturbado e mais simplificado pela retirada da cobertura florestal ou pela colocação de pastagem, né, a gente aumenta o risco, né, de contato com as populações humanas, no caso do inseto vetor, porque ele perdeu vários dos seus reservatórios, e ao mesmo tempo, nesse processo, o homem seleciona algumas espécies que são de interesse econômico, no caso aqui a gente tem, né, as palmeiras do açaí, você diminui a diversidade de ecótopos e aumenta a concentração de um ecótopo específico, que também é utilizado pelas populações humanas, favorecendo o contato do inseto vetor da doença de Chagas com as populações humanas. Então, novamente, a gente tem aí uma história de como a socioeconomia e as mudanças demográficas estão associadas na interação com sistemas naturais e com as doenças. Próximo, por favor. Então, a origem, a dinâmica, né, dessas zoonoses pandêmicas, como essa que a gente está vivendo agora, né, ela, novamente, já falou, ela já está aí na literatura sendo um tempo discutida, e muitos pesquisadores trabalharam aí com modelos espacialmente explícitos para tentar identificar que regiões seriam mais suscetíveis a produzir as novas zoonoses emergentes, né, aquilo que a gente chama disso, hotspots de doenças infecciosas emergentes. Isso é muito importante porque permite uma orientação da vigilância para essas regiões e, ao mesmo tempo, a destinação de recursos globais para prevenir doenças infecciosas emergentes no seu nascedouro, né, e lidar rapidamente com surtos para evitar uma situação de surto global que gera uma pandemia. O próximo, por favor. Então, esse é um artigo de 2017 em que eles tentaram fazer esse modelo espacialmente explícito, né, que seriam quais são os focos globais de doenças infecciosas emergentes com origem na fauna selvagem, né, e eles mostram que a relação entre biodiversidade e esse risco de doenças infecciosas é bastante complexo, né, muitas vezes é específico do contexto idiosincrático, mas ainda assim eles conseguiram elencar alguns fatores que seriam determinantes. Então, nessa tabelinha aqui, à medida que a gente vai ficando com as cores mais frias, a gente diminui a probabilidade de um evento como esse nas cores mais quentes, a gente teria uma maior probabilidade. Então, vocês veem aqui que a gente tem um cinturão dos ecossistemas tropicais, sobretudo das florestas tropicais, que estaria muito associado ao potencial, a potencial emergência de doenças infecciosas com origem na fauna selvagem. Próximo, por favor. E aqui o que eles fizeram, eles olharam vários fatores importantes, né, elencando aqui em vermelho, né, atividade humana, em verde associados à fauna e em azul características do ambiente. Novamente não vou entrar em detalhe, né, mas eles fizeram essa análise da importância relativa desses preditores, e quando a gente olha aqui, população, né, a gente olha aqui o tipo de floresta, então florestas sempre verdes, alta diversidade de mamíferos, né, e mudanças no uso da terra, que estão associadas aqui, por exemplo, à inserção de pastagens, a gente percebe que a gente tem aqui várias condições no Brasil, nesse momento, que poderiam se encaixar dentro desse modelo como locais prováveis de surgimento de novas pandemias. O próximo, por favor. E aí, só lembrando que quando a gente fala de doenças, está olhando muito do aspecto do impacto que isso tem sobre as populações humanas, mas isso é uma estrada de mão dupla, né, uma rua de mão dupla para humanos e outros animais, porque doenças, elas também têm se tornado uma grande ameaça para a própria biodiversidade. E muitas vezes elas podem ser catastróficas para populações animais que já estão muito diminuídas ou que já estão estressadas por outros fatores de distúrbio. O próximo, por favor. Aqui dois exemplos, né, um é o surto, né, de ebola na África Ocidental em 2014, esse surto, né, ele levou aí quase que gorilas e chimpanzés à extinção, com taxas de mortalidade altíssimas, entre 95% e 77%, e aparentemente aí dizimou quase que um terço das grandes populações de símios na África que morreram com essa doença desde os anos 90. Isso é um efeito direto, mas a gente também pode ter efeitos indiretos, né, que foi a epidemia, né, de HIV, de AIDS na Tanzânia. Isso levou a uma ruptura social muito crítica, né, porque muitas crianças ficaram órfãs, né, os pais perderam o trabalho, houve uma redução das condições econômicas, e isso gerou uma pressão adicional para o uso ilegal ou insustentável dos recursos naturais. E, ao mesmo tempo, né, o surto de HIV ele prejudicou a eficiência da gestão e da aplicação das leis de conservação. Então, a gente tem tanto um efeito direto da doença per si, mas a gente também tem um efeito dos impactos que a doença gera nas sociedades humanas e como é que isso pode afetar negativamente as ações de conservação. O próximo.
Bom, e isso aqui já muito encaminhando aqui um pouquinho já para o final, a gente tem aí hoje uma área que é muito importante, é que a gente entender a ecologia das doenças, né? E o entendimento da ecologia das doenças tem uma relevância clínica enorme. A gente tem aqui duas situações diferentes, né? Nesse caso aqui a gente tem, vamos dizer, uma doença em que eu tenho aqui afetando, né, a vida silvestre, e a gente tem uma situação que a gente chama de um spillover, né, um transbordamento, em que a gente tem já uma interação com animais que compõem, né, que tem uso direto pelos humanos, né, então, por exemplo, animais domésticos, né, ou outros animais que são utilizados diretamente por populações humanas, e isso favorece o segundo spillover, que é esse transbordamento, em que desses animais domésticos a gente passa a ter um surto para populações humanas, que basicamente o que aconteceu, né, com a gripe aviária, né, com a influenza em 1918, que foi um quadro como esse, ela passa, né, por animais domésticos e de animais domésticos para os seres humanos. Então, o que é esse entendimento dessa ecologia e um sistema precoce de vigilância, o que ele vai fazer é identificar muito claramente esses pontos de spillover e reduzir esse surto, né, que afeta populações humanas para permitir um controle precoce desses surtos, né, e para que não se tornem novas epidemias. Próximo, por favor. E vocês devem ter visto aí no jornal, muito recentemente, muito interessante, um artigo que foi publicado na Science, né, dia 24 de julho, né, então aí no finalzinho da semana passada, e que nesse estudo se fez uma comparação, bom, qual é o custo, né, que a Covid-19 vai ter globalmente. Então, eles pegaram de testes, a hospitalizações, aos esforços de recuperação econômica, né, então a União Europeia está botando trilhões, os Estados Unidos anunciou mais 1 trilhão, né, todas as respostas à pandemia da Covid-19, elas estão projetadas para custar para a economia global 5,6 trilhões de dólares neste ano, né. E aí o que eles fizeram? Eles compararam, bom, se a gente tivesse aplicado recursos para conservação da natureza, quanto que isso custaria e quanto que isso inibiria o surgimento de pandemias, né? Então, eles colocam que se você trabalha num plano, né, de conservação, você consegue reduzir o risco de pandemias com investimento 10 anos, que é 50 vezes menor que o custo de resposta ao coronavírus nesse momento, né? E essa estratégia, ela teria 3 vertentes: reduzir o desmatamento, restringir o comércio global de vida selvagem e monitorar o surgimento de novos vírus antes que eles se propaguem. Então, são medidas preventivas, você olha as questões ambientais, restringe o aspecto socioeconômico que está associado, né, à interação ilegal e predatória com a fauna silvestre e monitora o surgimento de novos vírus. Próximo, por favor. Então, é importante a gente lembrar que ciência e política para prevenção de situações como essa, elas estão extremamente interligadas, né? A ciência, ela pode dar um conjunto de evidências bastante robustos, né? Por quê? Porque a gente tem já indicações que essas zoonoses, elas têm interfaces que são afetadas por muitos fatores ambientais, e uma boa política de saúde, ela não tem que só olhar os fatores de risco, né? Ela tem que olhar aí, ecologicamente falando, né, os fatores amontantes, né? Quais são os determinantes das paisagens, né, subjacentes a essas doenças. Como é que a gente trabalha o comportamento humano e as instituições que são prejudiciais à saúde sustentável da população. Então, quando a gente tem um problema claro de comunicação, que a população não sabe em quem confiar, onde é que está a informação confiável? Quando as nossas lideranças passam uma informação que não é confiável, a gente mina claramente esse esforço, né, de controle que tem como uma base importante o comportamento humano e as instituições. Próximo, por favor. E aí, essa é uma análise, eu só queria, não podia deixar de comentar isso, porque a gente vive um momento também em que a educação pública é atacada, em que a saúde pública é atacada. Então, vamos olhar de novo o que os dados, o que a pesquisa mostra para a gente, né? Então, isso foi uma análise de mais de 400 eventos de saúde pública de preocupação internacional, ou seja, não estavam restritas a um único país, né? E eles analisaram todos os fatores de resposta a essas emergências de saúde internacionais. E o que eles colocaram? Que a deficiência, ou encontraram, né, que a deficiência ou a ausência de infraestruturas de saúde pública foi o vetor de maior fração, de maior importância para a maior fração dos cursos, ou seja, 40% das situações de emergência de preocupação internacional, elas seriam resolvidas se a gente tivesse um sistema de saúde pública bem estruturado, capaz de atender a população. Próximo, por favor.
Então, só para a gente não esquecer, né, a gente tem todo esse lado que é importante da ecologia das doenças, da conservação da biodiversidade, mas tem um lado que é importante também da saúde pública, né, e os mecanismos de financiamento ao desenvolvimento, hoje está todo mundo pensando no que vai ser o mundo pós-pandemia, como é que a gente recupera a saúde econômica dos países. Vamos pensar também um pouquinho nessa abordagem sistêmica, como é que a gente previne essas novas pandemias na interseção das pessoas, da sociedade com o seu meio ambiente, ou seja, onde o risco desse aparecimento é elevado, que são aquelas áreas, aqueles hotspots de desmatamento, de interação direta, né, de espécies domésticas com espécies silvestres, com populações humanas. Próximo. Então é importante a gente lembrar, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, a gente está se referindo a essa capacidade dos ecossistemas de se manterem ao longo do tempo, de prover as suas espécies constituintes, né, incluindo os seres humanos, com serviços ecossistêmicos que são críticos, né? Então, para usar e manejar esses ecossistemas de forma sustentável, a gente tem que atuar de forma a não romper o funcionamento desses ecossistemas. Próximo. E isso é uma grande oportunidade para o Brasil, né? Se a gente parar hoje para pensar, o Brasil ele tem enormes ativos ambientais com base na sua biodiversidade, com base nos serviços ecossistêmicos sustentados por essa biodiversidade, que podem ser oportunidades significativas, tanto de prover co-benefícios, por meio de políticas ou de atividades de implementação mais integradas, como fazendo uma integração da biodiversidade e da saúde nos diferentes programas, nas diferentes políticas, nos instrumentos de estratégias nacionais. Próximo, por favor. Mas quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, desenvolvimento sustentável ele requer um diálogo sustentado, né, a gente tem aqui os cientistas naturais, né, a maioria de nós, eu acho que estamos aqui dentro dessa caixinha, né, mas os nossos problemas, eles estão aqui, na interface entre a sociedade e sistemas naturais, então a gente precisa também de ter um diálogo sustentável com as outras áreas do conhecimento e também com os tomadores de decisão. É só assim que a gente vai entender os vetores, né, como é que esses vetores exercem essa pressão, geram, né, impactos e como é que a gente pode ter respostas adequadas que tem que passar por escolhas sociais também. Próximo, por favor. E para isso a gente precisa de conhecimento. Eu acho que o pessoal do jornalismo até está usando o termo hoje, houve uma discussão na OMS também sobre isso, a gente vive um momento também de infodemia, né? Eu acho que a ciência, e hoje é muito interessante vocês olharem, né, a linha do tempo, de quanto tempo a gente foi demorando para ter vacinas, a gente vai quebrar um recorde aí que é um desafio enorme, né, caso a gente consiga êxito, né, nas várias tentativas de vacina que estão hoje em curso, e a gente percebe como muito rapidamente a comunidade científica foi capaz de gerar respostas e conhecimento de alto nível sobre uma doença completamente nova, né, então conhecimento é uma parte essencial desse processo. O próximo, por favor. Mas não basta só conhecimento, né? A gente tem que pensar também em valores, né? O que é importante para mim, o que é importante para você, o que é importante para o outro, o que a sociedade valora, não valora economicamente, mas valora dentro daqueles 5 pilares do bem-estar humano, né? Não basta só você dar renda para as pessoas têm que sentir orgulho da sua comunidade, elas têm que se sentir parte, né, do seu território, elas têm que participar do processo de tomada de decisão, né? E aí é que é muito interessante a gente ver 2 marchas, aqui no caso por justiça climática, essa foi uma marcha em Brasília, essa foi uma marcha em Taiwan, né? Então a gente percebe 2 pontos, né, que seria uma teleconexão, né, de valores, em função aí de resolver um problema que nos afeta globalmente. O próximo, por favor. E essa questão de valores, ela também envolve uma questão de ética, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Para a gente lembrar, quando a gente fala de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas custam vidas, né? Hoje existem, em toda essa discussão mais do que necessária, né? Sobre o racismo nos diferentes setores da nossa sociedade, incluindo a própria academia, né? O próprio peso, né, o impacto das mudanças climáticas, ele tem um peso muito grande sobre essas populações que foram historicamente discriminadas, né? Então existe um aspecto ético, né, da gente olhar para os vulneráveis no tempo presente, mas pensar também nessa ética que nos conecta com as futuras gerações, né? Qual é o nosso direito, né, de interferir tão negativamente sobre o futuro das próximas gerações. O próximo.
E eu acho que era isso que eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês, levar algumas ideias, e estou aberta aí a perguntas. Obrigada. Mercedes, obrigada. Foi muito boa a palestra, muita informação, muita coisa para a gente refletir, né? Especialmente porque agora a gente está nessa pandemia, então a gente acaba se identificando com várias das informações que estão vindo e dessas previsões que os cientistas já faziam, como isso não pegou a gente de surpresa, assim, a gente. Claro que a sociedade em geral, sim, né? Mas quem já trabalhava nessa área já estava, de certa forma, esperando. Nossos espectadores estão reagindo, muito felizes com a tua palestra. E temos nossas perguntas. Acho que a primeira pergunta é da Cíntia. A Mabi, pode postar? Professora, como aumentar o conhecimento e trazer a atenção do público geral à importância de serviços ecossistêmicos, tipos mais apropriados de plataformas? Tem uma continuaçãozinha. Vídeos, textos, atividades práticas de extensão, podcast. É possível conservar a natureza sem o apoio da grande massa da população? Eu acho que, Cíntia, essa é uma questão fundamental. A gente está quebrando a cabeça hoje como aprimorar a divulgação científica. Se teve um lado interessante na pandemia, foi o holofote que foi colocado sobre os cientistas, né? A gente abre o jornal e tem um cientista falando, vê o jornal da manhã, da tarde, na hora do almoço, e isso eu acho que foi um ponto muito positivo. Aproximou as pessoas do fazer ciência, e que fazer ciência, muitas vezes, a ciência não vai ter respostas imediatas, que ela avança gradualmente, avança sobre os erros, né, porque muitas vezes a gente vai e volta, tem que, né, revisar um estudo, olhar esse dado, e é complexo você mostrar isso para as pessoas, que tem um tempo, né, de maturação, né, as pessoas às vezes falam, não, a ciência tem que ser rápida, ela tem que ser rápida, mas ela também tem que ser boa, né, e muitas vezes esses dois aspectos se chocam. Mas eu acho que ficou claro o quanto que isso ainda está distante das pessoas. Quando a gente percebe, eu outro dia li eu recomendo até quem olhe um estudo da Fiocruz, com jovens brasileiros entre 19 e 24 anos, eu acho, sobre o que eles entendiam de ciência. Então, eles tinham uma boa visão do cientista, embora eles não soubessem nomear um cientista, né? Eles sabiam falar de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, mas nenhum cientista no presente. Mas ainda assim, era um percentual bastante expressivo, que duvidavam da evolução por seleção natural, que duvidavam da mudança de clima de origem antrópica e que tinham dúvidas com relação a vacinas. Então, a gente percebe que, apesar de ter um quadro geral de que há uma confiança na ciência, eles não conseguem identificar um cientista e tem certos temas críticos que ainda não estão totalmente bem digeridos. Então, isso coloca para a gente uma enorme responsabilidade na divulgação. Se você olhar o IPBS, né, que é a Plataforma Internacional de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ela vem trabalhando nessa linha. A gente tentou fazer a mesma coisa, vem fazendo a mesma coisa na plataforma brasileira. Mas a gente precisa avançar muito mais. E eu acho que precisa ir muito mais para as escolas, muito mais para a formação dos professores, e colocar um material, a gente não pode esperar a informação percolar para o livro didático, porque isso demora muito tempo. Então, você citou aí alguns... Podcast é um negócio super interessante. Usar o rádio convencional também é uma ferramenta interessante. Então, acho que a gente tem que ser mais criativo, e eu tenho defendido isso um pouco, porque, como professora, eu tenho pedido cada vez mais para os meus alunos, em vez deles prepararem resenhas no estilo clássico de uma resenha de um artigo científico, que eles façam um texto de Twitter com base no artigo. Então, a gente tem que saber condensar, informar corretamente, tornar aquilo uma coisa atrativa, e a gente tem que ser treinado para isso, tem que ser treinado para isso da graduação, na pós-graduação, e continuar de forma também na docência. Então, eu acho realmente essa questão, aproximar a ciência da população de uma forma geral, e combater um universo enorme de desinformação que a gente está mergulhado hoje, é uma tarefa para todo mundo. Perfeito. Inclusive, o nosso PPG aqui, ele tem uma disciplina de storytelling, que é para ajudar os alunos a aprender a se comunicar de uma maneira não acadêmica, e tem além do artigo acadêmico, tem uma exigência de um artigo de divulgação científica. Então, acho que eu sinto que a academia está se movimentando nesse sentido também, né, da gente tentar mudar um pouco a nossa linguagem para se aproximar da sociedade em geral.
Isso é o que eu falo, eu acho que a gente está começando na pós, mas tem que percolar isso para a graduação, né? A gente já tem que chegar na pós com isso já um pouco mais amadurecido. E vocês são a geração para fazer isso, sem dúvida nenhuma. Tem, acho que é a pergunta da Rosana, que estava aqui no ar. Difícil que as pessoas associem degradação ambiental a processos climáticos, como, por exemplo, a seca que estamos vivendo no Paraná. Tem mais uma parte. Você acha que a relação entre degradação ambiental e saúde é mais direta, com menor delay e, portanto, um caminho mais fácil para mostrar o valor da conservação da natureza para a sociedade? Eu acredito que sim. Eu acho que quando as pessoas sentem, né, chegou muito perto. A água também, eu acho que, viu, Rosana, seca, eu lembro muito da seca de 2016 aqui em Brasília, em que as pessoas começaram a se dar conta da importância, né, por exemplo, a parte onde eu moro aqui, ela é abastecida por um reservatório que está dentro do Parque Nacional de Brasília, né, então, tem alguma relação entre conservação do cerrado e a água que sai na minha torneira, né, então acho que se a gente começar a mostrar esses links, quando eu falo muito de aproximar, né, as pessoas da ciência, é entender o quanto que o seu cotidiano, a sua vida diária, é afetada por esses processos de degradação ambiental. É muito interessante na própria discussão da Covid, né, o impacto da poluição atmosférica continuada tem sobre a resposta, né, a Covid-19, né, porque você já pega pacientes que já estão muito mais afetados por um quadro de exposição a poluentes e uma doença que afeta particularmente o sistema respiratório, né. Então, você já vinha criando um quadro que facilita o agravamento, né, da doença. Então, eu acho que essas relações, a gente tem que ter, uma boa parte desse storytelling também ter, eu acho que exemplos que se conectem mais emocionalmente às pessoas do que racionalmente, né, eu acho que isso passa a ser necessário também. Maravilha. Temos mais uma, Daniel Carvalho. Você diria que o principal problema referente a esses estudos de ecologia e de saúde seria a falta de divulgação científica no país? Eu acho que, como eu falei, eu acho que divulgação é um tópico importante. Eu acho que a gente está passando um momento todo em que a questão de informação é particularmente desafiadora, né? Se você às vezes conversa com jornalistas, eles mesmos falam, a própria mídia tradicional, ela está muito pressão sobre financiamento, né, eles dependem de anunciantes, né, muitos dos jornais que tinham editorias de ciência hoje já não tem mais, então eles dependem de um material que já vem elaborado, então, por isso que é legal quando a gente escreve um artigo, fazer um press release, né, como é que eu acho que a imprensa poderia divulgar esse artigo, uma linguagem simples, porque muitas vezes os jornais não têm formas de fazer isso, e oferecer elementos de divulgação e de acesso, mas, novamente, que estejam dentro do contexto em que as pessoas vivem, né? Porque é complicado você falar de mudança climática, é óbvio que o urso polar é uma coisa muito emblemática, né? De você olhar o urso polar, mas você não cruza com o urso polar na sua casa, né? Então, na sua rua, no seu ambiente. Então, isso também de aproximar essa questão dos impactos para o cotidiano das pessoas, com elementos que elas conheçam, eu acho que isso é bastante importante. A gente tem que começar a traduzir esses dados dessa forma. E, novamente, eu acho que essa interação, a universidade tem um papel importante, porque a universidade, ela forma, né, os pesquisadores que vão gerar o conhecimento, e ela forma os divulgadores, que são os professores dentro da sala de aula. Então, eu, às vezes, sinto um pouco uma desconexão muito grande dos processos de formação de professores para ensino fundamental, né, ensino médio, dentro das universidades, dissociado da formação dos pesquisadores que a gente faz dentro da universidade. Então, a universidade, eu acho que ela está precisando trazer um pouco essas duas pontas um pouco mais juntas, né. Não sei se vocês conhecem, tem uma iniciativa muito bacana nos Estados Unidos de uma revista em que os alunos das escolas fazem a revisão dos artigos científicos, chama Frontiers, né, Fronteiras para Jovens Mentes, né, e eles fazem a revisão do artigo, colocam numa linguagem acessível para criança de 9, 10, 12 anos, então pegam artigos científicos bastante complexos e fazem a tradução disso e passam para os colegas. Então, é uma iniciativa, eu acho, assim, muito interessante, porque forma ao mesmo tempo uma mente científica e uma mente da divulgação, né. Que interessante. Nossa,
Vale a pena dar uma olhada, a gente podia reproduzir aí, quem sabe fazer um esforço aí conjunto. Podia, até aqui em Curitiba tem uma iniciativa da prefeitura que você é cientista na escola, a gente daria para aproveitar e fazer alguma coisa nesse sentido, bem legal. Pergunta da Lohane, pergunta polêmica. Eu queria saber se temos trabalhos mostrando a ligação direta entre o consumo de carne e epidemias. Poderíamos ter um novo mapa mostrando as maiores áreas de risco considerando esse fator? Não diretamente o consumo, eu diria assim, hoje a gente tem uma indicação muito clara que os modos de produção, né, das chamadas fazendas industriais, em que você tem muitos animais domésticos, né, que acontece nas granjas, etc., em condições pouco adequadas, né, elas propiciam esse spillover, né, essa disseminação muito rápida, né, então a gente vê isso muito preocupante com a interação entre aves domésticas e aves silvestres e esses processos de criação, né, em que você tem vários animais em galpões em condições inadequadas, né, ou mercados também em condições talvez não muito adequadas. Existe um outro lado aí que é importante, a gente está vendo no caso da Covid, que são as condições do processamento da carne dentro dos frigoríficos, né? Então, os frigoríficos também passaram a ser pontos importantes de surtos, né, da Covid. A gente teve casos aí no Brasil também, teve casos nos Estados Unidos, teve casos na Alemanha, pelas condições de trabalho. Então, eu não diria que é o consumo da carne per se, mas a gente percebe que na cadeia de produção existem alguns pontos que eles vão ter que ser revistos, né? Os modos de produção, essas fazendas industriais de produção de proteína animal, elas já tinham graves problemas ambientais de contaminação com nutrientes, de eutrofização, de produção de gases de efeito estufa, e a gente associa ainda essa possibilidade de você ter aí esses surtos, né, de doenças emergentes, né, de zoonose. Então, acho que não só repensar o consumo, né, o consumo está muito ligado também às formas de produção, né, é importante o que a gente consome e como o que a gente consome é produzido. Isso é uma outra questão que eu acho que também a gente precisa trazer um pouco mais para perto das pessoas, né, conhecer o que está na prateleira do supermercado ou na parte de frios do seu supermercado e como é que ele é produzido, é a responsabilidade de todo mundo também. Com certeza, passa pelo consumo consciente, né? Inclusive de produtos de origem vegetal, não só de produtos de origem animal. E que a gente tenha como consumidor o direito à transparência na informação dos processos de produção e uma rotulagem adequada de como isso é produzido, né? Então, eu sempre faço esse teste, né, com os meus alunos, eu pergunto, quando você compra alguma coisa, você olha aonde aquele, não precisa nem dizer o modo de produção, mas só saber aonde foi produzido. E se isso é um fator de escolha para você. Se você prefere consumir algo que foi produzido mais perto de você ou se algo que foi produzido mais longe. E se isso tem um impacto ou não. Então, é uma questão interessante só para a gente já ver o quanto que as pessoas estão conectadas, que isso está ligado a uma cadeia de produção de suprimentos. Né? Sim, com certeza. A gente tem mais duas perguntas do André Padial e da Bruna Zorek, que eu acho que elas são mais ou menos na mesma temática, então a gente já pode mostrar as duas para a gente encerrar. Tá. Professora, a conscientização da sociedade que resulta em engajamento para a sustentabilidade leva tempo, o que não temos. Como atingir os objetivos rapidamente sem recorrer ao autoritarismo usado pelos negadores? Daí tem a pergunta da Bruna. Qual é a forma mais eficaz de conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental? Economia, saúde, como fugir da polarização política ao tratar desse assunto? Olhando assim, pensando nos tempos desafiadores que a gente está vivendo, acho que essa foi uma armadilha, vamos dizer assim, política, né? Quando a gente viu essa associação entre as políticas liberais e econômicas, né? O discurso do espectro de direita e a questão da proteção do meio ambiente no outro polo, né? Eu sempre falo isso, né? A proteção do meio ambiente, a mudança climática, ela vai te afetar, ela não vai te perguntar em quem você votou, né? Então, assim, óbvio, né? Tem uma relação com o CEP, onde você mora, sua capacidade de adaptação, etc., né? Mas a sociedade como um todo, ela vai ser afetada, né? A mesma coisa, outros aspectos que a gente está vivendo, né? Você vê... a sua posição política não te impede ou não de ser contaminado, né? Óbvio, você pode ter mais ou menos cuidado, mas você também está sujeito a isso, né? Então, eu acho que a gente não pode cair na mesma
eu acho que foi o André, né, que colocou, né, no mesmo movimento dos negacionistas, né, de dizer, bom, se você é de direita ou conservador, você já não vê essa questão. Se você olhar, e isso é muito interessante, a gente vai perdendo isso ao longo do caminho. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas das políticas ambientais que hoje o Trump está tentando reverter, elas foram criadas no período do governo do Ronald Reagan, que era também um político conservador, né? Se você olhar a posição da Angela Merkel, a Angela Merkel não é uma política, né, de esquerda, né? Ela veio, né, de um país comunista, então ela já não está nesse espectro, né? Ela vinha da Alemanha Oriental, né? E hoje ela tem uma posição muito clara do que é necessário fazer para a retomada da economia e que vai passar por uma economia de maior sustentabilidade, né? Então, o que eu acho que a gente precisa saber é aprender a reconhecer quais são as vozes no âmbito de todo o espectro político que estão, as forças que estão mais abertas ao diálogo, e buscar essas forças, não fechar, não rotular todo mundo, né? Tem umas que efetivamente não dá para começar a conversar, é perda de tempo, né? Eu reconheço. Mas você tem dentro de todo o espectro político potenciais aliados para isso, né? Então é interessante hoje no Brasil a gente ver, opa, de repente os banqueiros estão pedindo proteção ambiental, né? Que coisa, né? Então vamos ver o que eles têm para falar, né? O que o setor da economia, né, tem para falar. Eu acho que com isso, se você consegue olhar dentro de todo o espectro político, você começa a isolar um pouco essas forças que são mais radicais e mais negacionistas. Agora, é importante a gente lembrar, o negacionismo, seja da mudança climática, de outros aspectos, hoje da própria pandemia, ele tem apoio econômico de alguns poucos grupos muito poderosos globalmente, né? Então, você tem aí alguns nomes, né, que isso já está bem mapeado, que colocam dinheiro nisso aí também, né? Então, é importante, o que a gente às vezes vê como um movimento que se torna majoritário, na verdade é um movimento muito apoiado financeiramente, mas não necessariamente majoritário em termos de opinião, né? Uhum. Sim. Então, é o que eu falo, não dá para entregar, para jogar a toalha, não. A gente ainda tem muito pão pela frente nisso aí. Sim. E vai precisar de muita gente. E muito diálogo, né? Tem que ter, as pessoas, isso também, como eu lido com a questão da mudança climática, né, eu leio bastante sobre isso, como é que você vai conversar com o negacionista, né? E uma das indicações que sempre se coloca, as pessoas, elas são mais facilmente convencidas por alguém que está próximo delas, né? Então, ela não vai ser convencida por um grande nome internacional, mas, de repente, ela pode ser convencida pelo seu vizinho, né? Por uma pessoa com que você compartilha um outro interesse, né? Uhum. Então, eu acho que, para todo mundo que está preocupado com essa causa, eu sempre falo, use esses espaços que você tem para soltando umas sementinhas aí, né? Faz um papel de dispersor, uma sementinha aqui a colar, vai encontrar, com certeza, algum terreno fértil. Vamos conversar com a família, vamos ter paciência com os parentes, que às vezes aguenta o grupo de WhatsApp da família. Aguenta, vá na tranquilidade, que eu acho que a gente consegue, sim. É que eu falo, você não precisa rebater, mas você manda um link, olha aqui esse link que interessante. Aí a pessoa lê ou não lê, mas pelo menos você não deixou não bateu de frente. E as pessoas são mais convencidas quando essa relação afetiva está presente. Com certeza. Mercedes, muito obrigada. Infelizmente, a gente estourou nosso tempo. Né? Deixa aí, infelizmente, gente. Porque tem muitas perguntas no chat, o pessoal está aqui elogiando muito. É uma conversa que eu acho que podia ficar a tarde inteira só falando disso. Com certeza, a gente vai voltar a fazer, eu espero. Então, muito obrigada por ter participado do nosso simpósio. E agora a gente vai ter mais 2 pré-defesas de doutorado. Que ótimo, Se quiser ficar ligado na nossa live assistindo, por favor. Mas eu desejo boa sorte a quem vai defender. Muito obrigada, parabéns novamente a vocês aí pela organização do evento. Foi um enorme prazer aí participar com vocês, viu? O prazer foi nosso, muito obrigada. Tá bom, gente. Tchau. Gente, vamos continuar então, porque agora a gente